Oi, gente! Quero falar com vocês sobre unidade de medida de área. Para quem já conhece a conversão de unidade de medida de comprimento, deve estar observando que essa tabelinha aqui é bem parecida com a outra, né? Só que tem inclusão dessa palavrinha quadrado aqui embaixo. Olha só, as medidas de área estão relacionadas com as superfícies de regiões planas. Se eu estou falando sobre uma região plana, eu estou falando sobre uma figura que é bidimensional. Por exemplo, um quadrado. Pensem em um quadrado que tem a medida de lado de 1 metro. A área dele vai ser 1 vezes 1, 1 metro por 1 metro, que é 1 metro quadrado. Então, daí a gente tem essa palavrinha quadrado, que sempre vai estar relacionando as duas dimensões de uma região plana. Além disso, agora, ao invés de eu escrever o mzinho de metro, eu estou colocando o m ao quadrado, metros quadrados, certo? Olha o doisinho que indica esse quadrado e indica a segunda dimensão. Fica bem fácil lembrar se todo mundo já sabe isso. Olha só, aqui eu tenho os múltiplos e submúltiplos do metro quadrado. O metro quadrado é a unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades de Medidas, certo? Os seus múltiplos são decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Observem que, para a unidade de medida de comprimento, que é sobre o outro vídeo, um decâmetro seria o mesmo que 10 metros. Mas agora ele corresponde a 100 metros quadrados, porque eu estou olhando as medidas dos dois lados. Então, a gente relaciona as dimensões. O mesmo acontece com o hectômetro quadrado, que seriam 100 metros. Se fosse hectômetro, um hectômetro é o mesmo que 100 metros. Porém, como eu estou olhando o hectômetro quadrado, ele corresponde a 10.000 metros quadrados. Então, olha só, ao invés de ser 10 aqui, é 100, o dobro de zeros. 10 vezes 10. Ao invés de aqui ser 100, é 10.000. Então, são o dobro de zeros de novo. Eram 2 zeros e agora são 4. Ao invés de quilômetro ser 1.000, agora é 1 milhão, o dobro novamente da quantidade de zeros. E essa relação aparece aqui embaixo. Se eu quiser transformar a unidade de que está em quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, eu vou multiplicar a unidade por 100. Se eu quiser transformar de quilômetro quadrado para metro quadrado, eu vou multiplicar por 100, depois por 100 novamente e depois por 100 novamente, até chegar nessa posição aqui dos metros quadrados. Entretanto, a gente vai utilizar a mudança ou deslocamento da vírgula acompanhando esse percurso. Mas cuidado, observem que já que a gente está na segunda dimensão, isso precisa ser levado em consideração no deslocamento da vírgula, tá? Então, de uma casa para outra, eu não posso deslocar a vírgula uma vez apenas, porque eu estou fazendo, nesse caso, vezes 10. Então, a vírgula precisa se deslocar para... vezes 100, desculpa. Então, a vírgula precisa se deslocar para a direita 2 vezes, ó, 100. Se fosse vezes 10, a vírgula se deslocaria apenas uma vez, mas é vezes 100, então ela vai se deslocar 2 vezes. Eu acredito que com o exemplo ficará mais claro para vocês. Olhem só, acompanhem aqui comigo. Eu quero transformar 59 metros quadrados em centímetros quadrados. Então, de metros quadrados para centímetros quadrados, eu teria que fazer o seguinte: passar primeiro por decímetros quadrados, então fazer vezes 100, depois fazer vezes 100 de novo. Então, eu ia mudar 2 casinhas para a direita e mais 2 casinhas para a direita. Então, 4 casas para a direita. A vírgula vai se deslocar 4 casas para a direita. Vamos lá. 59. O número 59 não apresenta a vírgula, mas a gente sabe muito bem que a vírgula está lá no final, porque ele é a mesma coisa que 59,0. Vamos deslocá-la 4 casas para a direita. 1, 2, 3, 4. Ela vai parar aqui. Não tem nenhum zero, mas a gente também sabe que esses zeros são infinitos, não é? Então, olha só, a gente vai acrescentar quantas vezes for necessário. Então, quer dizer que 59 metros quadrados é o mesmo que 59.000 centímetros quadrados. Vamos fazer mais um exemplo. De milímetros quadrados, agora eu quero vir para centímetros quadrados. Olha só, eu quero vir para o lado esquerdo. A vírgula vai caminhar dessa forma, para o lado esquerdo. Se eu teria que dividir por 100, a vírgula vai se deslocar 2 casas para a esquerda. Então, 512
Não tem vírgula, coloca a vírgula lá no final. Para a esquerda, 1, 2 casas. Ela parou entre o 1 e o 5, entre o 5 e o 1, melhor dizendo. Então, 512 milímetros quadrados correspondem a 5,12 centímetros quadrados. Agora, 4.200 metros quadrados para quilômetros quadrados. Então, 1, 2, 3. A vírgula vai deslocar 3 casas para a esquerda? Não pode fazer isso. Por que não? Porque a gente está na segunda dimensão. Então, a gente tem que considerar que eu dividiria por 100, depois por 100, depois por 100. Então, a vírgula vai se deslocar 2, 4, 6 casas. Eu sempre gosto de falar o seguinte, que quando a gente está na segunda dimensão, a quantidade de casas que a vírgula vai se deslocar vai ser o dobro. Olha, se não fosse na segunda dimensão, seria metro, decímetro, centímetro, milímetro. A vírgula ia se deslocar uma casinha só. Como está na segunda dimensão, ela vai se deslocar o dobro de casas. Olha, de metro quadrado para quilômetro quadrado, eu conto 3 casas para a esquerda. Como eu estou na segunda dimensão, ele vai se deslocar 6 casas para a esquerda. Então, vamos ver. 4.200, 6 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou aqui. Preenche os espaços vazios com o 0. Então, significa que 4.200 metros quadrados correspondem a 0,0042 quilômetros quadrados. Vamos fazer esse último exemplo. 0,03 hectômetros quadrados. Eu quero transformá-los em decímetros quadrados. Então, a vírgula caminharia para a direita quantas casas? 1, 2, 3. Mas eu estou na segunda dimensão. Então, eu vou duplicar. A vírgula vai para a direita 6 casas. Vamos lá. A vírgula para a direita 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou aqui. Preenche com zeros. Então, nós concluímos que 0,03 hectômetros quadrados correspondem a 30.000 decímetros quadrados. Ok, é só isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.